Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico e na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E também no YouTube. Todos os nossos episódios, tendo ou não vídeo, estão disponíveis no YouTube. Aliás, eu convido vocês a acompanharem, tanto aqui no feed do podcast, quanto no YouTube, os comentários semanais que eu estou fazendo, que eu estou chamando de Talk to Biz Review, onde a gente traz alguns dos principais assuntos da semana, sempre num comentário rápido, abordando ali o que está acontecendo de mais importante no mundo dos negócios e no mundo do marketing. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, onde a gente fala especificamente sobre o mercado de tecnologia. E se é uma edição do Talk to Biz Tech, você já sabe, ele está aqui conosco, você já está vendo ele, quem está acompanhando pelo YouTube já está vendo que ele está aí, nosso garoto prodígio, jornalista especializado em tecnologia, Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito bem-vindo, muito bom, doutor, muito bom dia a todos. Vamos aí para o nosso último programa do ano. Renan Peixoto, que estava em Doha, no Catar, acompanhando a Copa do Mundo, e aí não queria trabalhar, ele teve que esperar a Copa do Mundo terminar, ele acompanhou o campeão Messi, e agora está de volta ao Brasil para gravar com a gente o Talk to Biz Tech. O pessoal não acredita nele, isso é uma mentira descabida. Vi a Copa como todos, do aconchego do meu lar. Mas ele aqui, tem aquela TV de 85 polegadas, 8K, que vocês sabem, que ele mantém comando por voz. Alexa, troque de canal. Alexa, aliás, hoje vamos falar de Copa do Mundo também, né, Renan? Porque hoje a gente qual, vai qual é o falar, tema hoje, Renan Peixoto? Diz você qual é o tema. Hoje a gente vai fazer uma apanhada, né, Garcia? Acho que a gente vai fazer uma recapitulação aqui das coisas que a gente comentou ao longo do ano, algumas coisas que a gente acertou, outras a gente errou. Outras coisas que, cara, mudaram muito. Acho que a gente, como você falou agora da Alexa, uma parada que, né, saiu recentemente, algumas coisas que eu mesmo fiquei tipo, caramba, que coisa, né? Então acho que a gente vai fazer uma recapitulação, e aí a gente vai falar sobre esses pontos que a gente comentou ao longo do ano. E aí, por isso eu falei de Copa do Mundo, né? Uma das coisas que acho que despontou aí, né, Renan? Streaming ao vivo. E quero chamar a atenção para a transmissão da Copa pela Cazé TV, do influenciador digital Casimiro. Né? Você chegou a assistir algum jogo, Renan, pela Cazé TV? Eu assisti, na verdade, a Não, final. A final eu acabei assistindo pela Cazé TV e foi um negócio bacana. Foi um negócio bacana. Funcionou legal e achei muito competente assim, a transmissão. Não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de entretenimento ali, até de jornalismo, né? Achei bem bacana. não cheguei a acompanhar, não. Eu vi só algumas entrevistas, assim, no jogo não acompanhei. Mas, assim, acho que os números falam por si, né, cara? O que o Cazé fez nessa Copa foi algo, assim, quebrou muitas barreiras, né? Eu acho que Extraordinário, né? Extraordinário. extraordinário, assim. Eu acho que ele conseguiu, acho que ele equilibrou, né? Tem que mudar, né? As coisas estão mudando, assim. A gente falava muito que ainda tem gente que ouve Copa no rádio, pessoa que está no trabalho, na rua, no carro, né? Ainda tem o coisa. Eu fui mais old school, via mais ainda na televisão mesmo, na televisão aberta, muito por causa também eu via mais por causa do sinal em si, né? De ter aquela questão ali do sinal, daquela diferença. Muita gente foi para TV aberta com antena, né? Para não ter nenhum delay, porque na verdade estava Isso aí. ganhando spoiler dos vizinhos, né? Os vizinhos gritavam Isso. antes. Isso aconteceu aqui em casa também.
É porque assim, se eu não me engano, assim que saiu, né, eu vi um post falando sobre a diferença, né, se não me engano, da TV para relação à FIFA Plus, que ele tinha lá, era o streaming da FIFA, era de 1 minuto e pouco, né. Isso claro que isso faz uma certa diferença ali, em jogos de Pô, repente, muita coisa, com 1 minuto do seleções que gol você, até você se você comemorar. não tá você tá só acompanhando, não tá ali torcendo como fosse, pô, o caso da seleção brasileira, que aí todo mundo dá aquele grito, aquela coisa, né? Você tem que acompanhar. Mas fora, de repente. Mas eu acho legal essa questão, assim, de você ter outras oportunidades. Eu acho que a gente falando do Cazé, né? Ele trouxe uma coisa muito legal, que ele trouxe a informação, teve o jogo, cara, falando para um público totalmente novo, uma galera totalmente nova, que não queria, de repente, ver e se prender ainda aquela questão de narradores antigos, aquele mesmo estilo de narração que a gente já vê há muitos e muitos anos. E ele trouxe um estilo diferente, cara. É um cara que, cara, muita gente gosta, e os números, cara, falam por si, assim, ele quebrou recordes aí. Eu acho que foi muito, muito bom ver isso, né? Ele já vinha fazendo, alguns jogos, ele já vinha transmitindo também no Carioca, então acho que, cara, é muito bom ver, principalmente na mão dele, que acho que ele é um cara que, pô, é um garoto muito bom, que ele tem essa visão muito legal de, cara, de trazer conteúdo, e um conteúdo, cara, pô, muito bom, muito diferente, e você renova, né, o teu público ali, cara, a galera não fica presa mais às narrações, aquelas coisas, continua acompanhando os esportes de uma maneira diferente, com uma comunicação para aquele tipo de público, sabe? Eu acho que isso é muito válido. Muito bom. Renan, já que a gente acabou puxando esse assunto, vamos falar né, das tecnologias, do que avançou e também do que acompanhar em 2023. A gente falou lá no início do ano da guerra do streaming. Renan Peixoto, tivemos mudança até essa semana, na última quinzena, posso estar um pouco enganado aqui em relação às datas, mas mudou o CEO da Disney, voltou o Bob Iger, que era o CEO na época lá das aquisições da Pixar, da Lucasfilm, coisa e tal. E pelo que eu andei lendo, me parece que é muito por conta da questão do Disney Plus, né? Que ainda não decolou da maneira que eles gostariam. Embora a gente tenha falado lá atrás que os números estavam, a Disney estava ali com todo o seu conglomerado, né? Quase chegando até a Netflix, mas parece que a galera não está fazendo o dinheiro que esperava. O que vai ser dessa guerra de streaming para o ano que vem, Renan Peixoto? Eu acho que, primeiro que a volta do Bob, eu acho que, primeiro que, cara, ele foi um CEO grande ali da Disney, né? O antigo presidente, além acho que talvez não conseguir levar ali a empresa para um caminho que os acionistas queriam, ele também se envolveu em algumas polêmicas, falando sobre questão de homoafetividade, né? Então, assim, ele se envolveu em algumas polêmicas, cara, totalmente desnecessárias, assim, acho que não era o Qual foi a papel. animação? Nem lembrava disso, cara. Eu não, não, ele tem aqui, deixa eu ver aqui, só para a gente falar Porque o certinho. Bob Iger ficou o quê? Uns 10 anos, né, cara? Ficou bastante 15, se eu não me tempo. engano. São 15 Então, anos, se eu não me engano, e ele tem agora um contrato para ficar, eu não lembro agora de cabeça, mas ele tem um período também para procurar um novo e meio que ajeitar a casa novamente, né? saiu, Presidente inclusive, aqui. aproveitar enquanto você procura aí, saiu matéria da Forbes essa semana, Forbes Brasil, né, falando dos CEOs que caíram em desgraça recentemente, né? Então tem a mulher que foi presa lá da Teranos, tem aí o caso desse agora ex-CEO da Disney, e acho que ele não pode deixar de citar a, as trapalhadas de Elon Musk à frente do Twitter, que, né, vem ali dando tropicão atrás de tropicão, e aí a última dele que ele fez uma votação, um pool ali, para ver se as pessoas achavam que ele deveria ou não continuar como CEO, e aí mesmo todo o seu séquito leal ali de seguidores e fãs, a galera votou para ele sair. Então assim, né, vocês É, preferem que eu fique ou não? Não, saia, por favor. Então, assim, não, um a período gente, a muito gente vai difícil falar. para os CEOs, hein, Renan?
Não, Ainda com bem que certeza, não assim. sou o CEO de nada, hein? Mas assim, trazendo aqui, né, ele se envolveu em algumas questões, cara, primeiro já começou, tinha um e-mail vazado indicando que poderiam haver demissões, né, já começou com esse vazamento, que isso foi uma coisa que começou a dar um problema. Problemas financeiros, né, principalmente na questão do alto custo das produções, né, que a Disney Plus estava investindo. Além das polêmicas, na verdade, foi uma polêmica na verdade, a falta de posicionamento dele em relação à lei Don't Say Gay, na Flórida, né? Onde fica localizado o Ah, eu li resort da sobre isso. Disney, Eu li entendeu? sobre isso. Então, assim, acho que, cara, a Disney tá um pouco acostumada a ter o Bob sempre foi um cara extremamente discreto, né? Ele é, não tinha se envolvia em muitas polêmicas e sempre, cara, quando tinha, saía muito bem pela tangente ali. Então, cara, a mudança é sempre muito complicado, né? Quando você tem um CEO de anos, é um cara que dá muito resultado, é muito bom, fazer essa transição é difícil. Você demora em realmente encontrar alguém que tenha a mesma visão, né? E consiga realmente, por mais que é aquilo, né? Todo mundo, eu penso, vou colocar você no cargo, aí você se torna aquela pessoa maravilhosa que vai fazer tudo. Depois que você entra, aí você realmente, como diria um professor na faculdade, ele dizia, quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa, né? Então, tem um pouco disso, Verdade. assim. Eu acho complicado Eu acho, também, Renan, esses CEOs hoje que gostam de ficar muito nos holofotes e querem seguir passos aí de influenciadores digitais. Eu acho que o cara tem que estar ali para trabalhar e não para ser influenciador digital, né? assim, E é um ponto, aquilo. até só para complementar aqui, que essa coisa da polêmica lá nos estados da Flórida, coisa e tal, lá nos Estados Unidos, como aqui, também tem uma polarização muito grande, né? Ainda tem Sim. um cenário ali bastante polarizado, então a galera, as empresas principalmente, tem que ficar ali pisando em ovos para não desagradar A nem B, até porque eles não tem nada a ver com isso, tem que vender alguma coisa, né? Não tem nada a ver com posicionamento político. Então isso gera uma. Aí para o cara Sim, que gosta de estar na mídia ali é. falando, é uma casca de banana atrás da outra. E, assim, eu acho que, na verdade, o que aconteceu? Eu acho que o Disney Plus, ele primeiro, ele superou todas as expectativas da empresa, né? Ele tinha uma pretensão de ter um número X de assinantes em 2, 3 anos. Ele conseguiu isso basicamente no um ano e meio de plataforma, né? Mas, como a gente está vendo, né? Precisa ser rentável, né? A gente falou isso, né? A gente falou muito isso no episódio, né? Que diferente, por exemplo, a HBO, a Disney, elas tinham ali uma questão de você ter, por exemplo, os filmes que são pagos e eles vão para a plataforma é uma outra situação. Mas a Disney Plus investiu muito pesado em coisas ali exclusivas, né? E são, cara, hoje não tem como você fazer muito séries e tudo mais, principalmente a Disney, que é uma empresa que trabalha muito com a questão de fantasia, sem você gastar muito. Então você teve muitos gastos, né, ali. E isso ainda não teve o retorno esperado. E, cara, eu acho que, sinceramente, não ia dar nesse primeiro momento, né? Acho que eles chegaram no ponto de ter o número de assinantes. Obviamente, esse número de assinantes ainda não está pagando o número de investimento que eles estão fazendo, mas assim, acho que é uma questão de alinhamento, né? Não vejo uma coisa como uma grande preocupação, vejo uma questão de alinhamento, conseguimos o objetivo A, agora vamos para o objetivo B, né? Que é realmente fazer mais, ser mais rentável. A Netflix, você vê aí, ela lançou o tal do pacote com anúncios, né? Que foi muito mais em conta. Antecipamos isso daquela vez, olha, vamos lançar, Não, falamos sobre isso. não, é um tipo de coisa que para mim não entra na minha cabeça você pagar para ver um anúncio de R$ 20 por mês para você cortar a parada para ver 4 minutos de anúncio. Não entra na minha cabeça isso. Mas é um modelo, a gente tem que entender, é um modelo de negócio, paga quem quer, e né, a partir do momento que se começar a ser rentável, é porque as pessoas gostam, e é isso daí, é isso que basicamente importa mesmo. Eu acho que a gente viu também, isso saiu recentemente, a Netflix perdeu, né, o primeiro lugar nos Estados Unidos de ser o streaming mais visto, passou a ser da Amazon, né? Isso acho que foi muito legal, assim, a Nem Amazon, eu sabia não lembro se dessa, na não época, sabia. é, a gente, não sei se a gente chegou a comentar, acho que eu cheguei a falar que a plataforma,
né, da Amazon era muito fraca e um pouco antiquada. Eles deram uma repaginada, ficou um pouco melhor realmente, ficou uma visualização mais interessante. Eu gostei também, assim. Não é ainda, né, uma grande plataforma, uma visualização ótima, assim, mas acho que, pô, saiu de uma coisa que parecia ser muito, sabe, tipo assim, básica, né? Acho que agora ele deu uma carinha um pouco diferente e tal. E Mas acho que agora. A Amazon cresceu bastante, inclusive qual o campeonato? Não tem um campeonato que eles estão transmitindo também? Que a Amazon entrou nessa do ao Não, ela, na vivo verdade, também, né? sim, sim, ela trabalha hoje com, se eu não me engano, aqui no Brasil, a NBA e o futebol mesmo, nosso futebol. Então, eles hoje fazem algumas transmissões, fizeram transmissões da Copa do Brasil, né? E da NBA, eles estão fazendo agora também. Eu ainda não parei para assistir, queria muito pegar um dia Eu para também assistir, não. principalmente Eu da como não NBA. acompanho assim, esporte, então eu acabei não assistindo nada disso. Eu só fui Não sei assistir se agora tem, na eu não Copa. lembro. Não lembro agora de cabeça se tem mais algum, assim, pelo menos aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu acho que são só esses dois, tá? Mas foi assim, acho que isso daí eu acho que é uma coisa muito interessante, na verdade, a Disney está indo um pouco por ali. A Paramount agora comprou os direitos da Libertadores, até tirou dois locutores da ESPN, foram lá para a Paramount para narrar, né, a Libertadores. Então, assim, eu acho que quando você vai. Porque, assim, o esporte lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né, que você tem, cara, uma gama, e o esporte lá é uma coisa muito forte, né, culturalmente ali, isso dá muito retorno, né? E eu acho que a Amazon está indo pensando um pouco nisso, porque nenhuma delas direito das grandes tem essa visão ainda. Porque assim, a Disney é segmentada, né? Então tem a ESPN, aí tem o Star que também passa, e passa futebol americano, passa Libertadores, mas não entra na Disney Plus. Então, assim, como tem essa segmentação, isso tem um pouco, acho que dá um pouco desse problema aí. Mas acho que esse é o caminho, assim. Eu acho que é o caminho, a Amazon está indo por esse caminho, acho que é um caminho bom, assim, acho que é um caminho interessante de a gente ver. E realmente, eu acho que o desafio para todas, a partir do ano que vem, é realmente fazer aquilo ser mais rentável, né? Para realmente conseguir investir e manter a qualidade ali, trazendo novos produtos. Muito bem, Renan Peixoto. A gente poderia dizer, né, que para 2023 essas plataformas talvez comecem a adotar uma postura mais conservadora no sentido dos investimentos que elas vão fazer, porque, né, até olhando para a literatura de negócio, assim, uma coisa é quando as empresas estão crescendo e dominando o mercado, estão naquela fase ali de ascensão, e aí você tem os caras investindo muito, botando dinheiro, coisa e tal. Numa outra fase, onde você tem um cenário já mais tumultuado, você começa a ter muitos competidores, é natural que a galera comece a colocar um pouco mais o pé no freio e comece a tentar lutar para manter o seu espaço ali. Então você acaba tendo uma postura menos inovadora, embora eu considere isso nocivo, né? Mas no geral as empresas acabam fazendo isso, tendo uma postura menos inovadora e tentar fazer mais dinheiro com a estrutura que elas já montaram. E aí eu vendo essas questões de vários serviços anunciando pacotes com anúncio, assinaturas ali com anúncio, ou encarecendo o modelo de assinatura, enfim, mas o cara está tentando fazer mais dinheiro com a estrutura que ele já tem. Será que essas empresas terão uma postura menos inovadora em 2023? Ou, de repente, os serviços ao vivo podem trazer um novo fôlego de crescimento? Afinal de contas, o esporte, os eventos ao vivo era algo que estava ali, todo mundo falava, oh, isso vai acontecer um dia, mas não tinha acontecido ainda. Eu acho que agora todos os números mostram que isso vai se firmar, ou já se firmou. Então, na tua visão, teremos menos inovação no serviço de streaming e a galera se tornando talvez mais mesquinha, no sentido, olha, compartilhamento de senha, agora tem que pagar mais, tem um plano mais barato, porém tem anúncio, enfim, aquele momento de expansão e de todo mundo botando dinheiro pode ter passado, Renan Peixoto. Olha,
A gente tem que entender um pouco, tentar entender o que a gente entende como conservador aí e como inovação nesse mercado. Acho que se você, como você deu o exemplo, talvez a inovação a partir de você trazer o esporte ali para dentro, né? Que era uma coisa que realmente já se falava, mas ainda não acontecia. Mas o conservador, como é que a gente pode dizer isso? Esse conservador, ele No caso eu estou me referindo a mantendo. investimento, né? Uhum. Investimento assim, será que eles vão topar fazer investimentos milionários em superproduções que no final das contas não trazem novos assinantes? Será que a produção de conteúdo vai cair? É isso que eu estou Talvez, querendo eu dizer. acho que um pouco, assim, primeiro que você não pode diminuir muito, porque, cara, se você não tem, Pode você não tem diminuir o nível, atrativos de. né? Você. Pode voltar a Não, fazer aqueles assim. episódios do Jaspion lá naquela pedreira. Que aí gasta Não, pouco. mas se você vê aí, por exemplo, a Netflix, né? Ela estava ano retrasado, fez um processo de lançar um filme por semana, né? Esse ano já tirou um pouco o pé do freio, começou aí ver, aí o que ela fez? Compartilhamento de senha. Isso, se eu não me engano, nos Estados Unidos a Disney tem, eu acho, né? Se eu não me engano, acho que ela tem isso nos Estados Unidos, assim, mas de uma forma muito diferente, né? Eu acho que a Netflix está indo. É porque aquilo, de todas, como a gente comentou, né? De todas, a Netflix é a que não lança filmes no cinema. Então, isso gera um impacto muito maior para a Netflix. Né? Falamos A sobre isso, né? HBO, Falamos sobre falando isso. sobre isso, né? A HBO tem os seus filmes que lançam no cinema e vão para lá. A Disney lança os seus filmes e vão para lá. Isso ajuda, né? Mas a gente já viu que não é o necessário, ainda precisa mais. Eu acho que sim, vai ter não vou dizer que. Acho que não vou postaria tanto num conservadorismo, mas vejo pouca. Acho que vão buscar outros meios sem ser essa questão da Netflix de ficar só no anúncio, no compartilhamento de senha e tudo mais. Acho que isso em algum momento para a Netflix talvez não vai ser tão bom assim. Acho que ao longo, isso a médio prazo, eu acho que não vai reter tanto a galera assim. Acho que isso é uma novidade. Por exemplo, o que a gente já comentou e continua, né? A Netflix ainda o streaming mais caro que tem, né? E eu particularmente tenho visto pouco, vejo poucas lançamentos, tenho visto mais de outras no momento. Renan Peixoto, casa inteligente, automação, smart speakers. Eu estava ouvindo esses dias na CBN, tentei buscar a matéria aqui no Valor Econômico, mas não encontrei. Mas um dado trazido pelo Valor de que a venda desses produtos, principalmente de smart speaker, né, o que mais vende, cresceu 200% esse ano aqui no Brasil. Renan Peixoto. Também falamos sobre isso, se eu não me engano, no ano passado, né, de casa conectada, internet das coisas. Para 2023, teremos grandes novidades ou mais e mais smart speakers? Será que a gente vai ter um salto de fato, né, da integração entre esses aparelhos? Parece que o número de produtos que hoje fazem essa conexão, né, que fazem essa integração, também aumentou consideravelmente. Você que tem sua casa aí totalmente conectada, com robôs, automatizada. O que você tem acompanhado aí, Renan Peixoto? Eu acho que essa questão de aumentou porque muito foi lançada uma nova linguagem de programação onde todos tudo que é lançado ele se conecta tanto com Alexa, com Google, com o HomePod e entre outros, né? Isso daí ajudou muito a você expandir para os outros speakers do mercado, né? Tirando aqui no Brasil, que o da Apple não é vendido, né? O Google Nest, eu acho bem. Acho que não é vendido também oficialmente, né, o do Google. Ou é? Do Brasil? É, Uma boa é assim pergunta. Eu também, sei que. porque essas empresas também têm algumas coisas, se eles fazem, estão fazendo escondido, né, para ninguém saber, porque a gente não vê nada a esse respeito. Então eu Não, presumo que não eu seja acho vendido que. oficialmente. Não, eu acho que vende sim. Eu procurei aqui, parece que vende sim. Pelo menos aqui, eu joguei aqui, apareceu em sites brasileiros, como Magazine Luiza, Americana, entre outros aqui. Então, acredito que o Google é vendido no Brasil sim. Eu sei que da Apple não é, né? Ele só é vendido realmente lá fora. Mas saiu uma notícia recentemente, né? Isso deve ter um mês e pouquinho,
que realmente a Amazon estava, né, questionando aí algumas questões, porque ele não estava, por mais que estava vendendo o investimento em cima da Alexa, não estava dando o retorno tão esperado assim, né? É aquilo, como a gente comentou, né? É uma coisa um pouco nichada, né? Não é todo mundo que vai ter ele para, cara, investir na casa, sabe fazer, gosta disso. Não é uma coisa relativamente tão fácil, né? Mas essa barreira vai cair, né, Renan Peixoto? Ou está caindo, né? Vai se tornar uma coisa do dia a dia. Ou você acha que ainda demora muito para se tornar algo Talvez, trivial, talvez. assim? Acho que ainda leva um tempo. É uma diferença, né? Acho que ainda leva um tempo. Por exemplo, eu gosto de usar muito o meu aqui, além das questões de, né, que eu boto, como eu já falei aqui, no ventilador, na luz e tal, na TV. Também, às vezes, cara, eu vou fazer um timer, pô, cara, cria um timer aí, ó, me lembra de tal coisa, pô, cria um alarme e tal. Isso é uma coisa de bobinha no dia a dia, mas, tipo, pra mim quebra um galho bom, assim, né? Na hora que eu lembro, falo e vai. O aplicativo até da Alexa deu uma boa melhorada também, ele era não é da como é lá fora, né? Lá fora ele tem muito mais funcionalidade, assim como, né, muita coisa, o próprio Google também lá fora, nos Estados Unidos é outro sistema, né? Uma coisa absurda, assim. Então, isso daí me fez pensar, né? Tipo, será que a Amazon, pelo menos, vai continuar investindo, na verdade, no desenvolvimento da Alexa? Como você viu, ele dá um retorno, ele tem uma venda boa, mas, assim, acho que o retorno que dá não é ainda a ponto de se investir os bilhões que a Amazon estava investindo para o desenvolvimento da Alexa. E a gente está falando de desenvolvimento de entender, né, do IA e tudo mais, assim. Então, eu acho que, cara, mantém um pouco da minha posição, acho que eu falei, assim, eu acho que ainda é uma coisa muito de nicho e não sei se vai ter tanto ainda, assim, eu acho que continuo pensando que não vai se expandir tanto ainda em 2023. Eu acho que ainda precisa, talvez, eu acho que com essa linguagem, talvez seja o primeiro passo, né, essa linguagem de programação que abrange a todos, é um primeiro passo muito importante e vai depender muito do tipo de lançamento. Ou seja, como a gente até falou dos relógios inteligentes, né? Que ele descobriu o seu nicho. Né? Eu acho que ainda precisa. Alexa e essas coisas já têm o seu nicho, mas para abranger um número maior, ele precisa ainda ter algo que seja mais atrativo para esse tipo de público. Quer dizer, para o tipo não, para o público em geral, né? Eu quero dizer. Perfeito, Renan Peixoto, perfeito. Próxima tecnologia que vamos falar. A gente tem visto muita coisa de carro elétrico, né, Renan Peixoto? Muita Uhum. coisa de carro elétrico. Mas os carros elétricos, e nós falamos sobre isso também, Sim. se eu não me engano, no ano passado, mas a verdade é que para o público brasileiro os preços ainda são proibitivos. Como é que você vê, o que você vê para esse mercado no ano que vem? A gente tem um número bem maior de modelos sendo ofertados, mas se eu não me engano, o mais barato, o mais acessível que a gente tem é o modelo da Renault, o Kwid elétrico, mas ainda assim a gente está falando de um carro de 150 mil. Não? Por mais que o Uhum. valor dos carros tenha, o preço dos carros tenha aumentado, mas ainda assim é um carro extremamente caro para o que o brasileiro médio está acostumado e tem condições de consumir. Será que o mercado de elétricos decola ou isso ainda vai? Eu acho que aí nesse caso a gente ainda está ainda mais, a coisa ainda vai ser mais lenta, bem mais lenta do que no caso da casa conectada ou da internet das coisas, como a Uhum. gente falou ainda há Sim. pouco, hein? Assim, eu lembro de uma coisa que até foi legal, assim, e até quebrei a cara, mas isso foi bom, foi que a gente até comentou que, tipo, eu lembro que eu comentei muito de que, cara, ele levaria muito tempo para ter uma empresa que chegasse aos pés da Tesla, né, e me equivoquei. Tem uma montadora chinesa que realmente já está fazendo um bom trabalho lá fora, já está vendendo principalmente na China, eu não lembro agora o nome aqui, eu tô tentando estava até procurando enquanto você estava falando, não sei se é a BYD, não sei se é essa, né, mas eu estava até procurando aqui para ver realmente se chegava a ser. Tem uma montadora chinesa, a NIO, também celebra 300 mil carros elétricos, né? Então, assim, eu lembro que teve uma notícia que eu cheguei a ver, a gente tinha uma empresa que realmente estava ali, né?
em cima um pouco da Tesla, né, em cima disso. Então acho que isso é muito bom, eu acho que isso ajuda também o mercado, né, e, bem, a Tesla, por mais que ela tenha muito forte, ainda não tem essa força aqui no Brasil. Mas aí acho que tem dois pontos interessantes, né? Como você bem falou, eu acho que comparado aos dispositivos como a Alexa, entre outros, o carro elétrico ainda não decola muito. Porém, acho que a gente teve agora uma mudança, vai ter a partir de agora uma mudança de governo, né? Muito se tem falado em questão de investimentos em energias limpas e renováveis, né? Se, de repente, o governo tiver essa visão de investir nisso, pode ser que a gente tenha mais, né? Mais uma, uma aceleração desse tipo de mercado aqui no Brasil. Isso vai depender muito da visão que esse novo governo vai ter, se isso vai ser investido nisso ou não, né? Então a gente ainda tem que esperar um pouco para ver. Mas acho que com essa montadora e outras questões, eu acho que a gente pode começar a ver algumas mudanças. Lá fora já tem, um dos países mais desenvolvidos já tem muito, na verdade, acho que até 2025, entre 2025 e 30, alguns países já querem abolir, né, o carro a combustível fóssil. Então, acho que isso já é um caminho. Acho que à medida que a gente também fala muito sobre, cara, mudança climática, né, cara, isso daí acho que é mais claro. A gente está gravando aqui primeiro dia, né? Só pra gente ter aquela noção, né? A gente grava aqui do Rio de Janeiro, cara, e eu não me lembro de ter tido uma primavera tão chuvosa como que a gente teve esse ano. A gente tá falando hoje no primeiro dia de verão chovendo aqui, tipo, né? É Tô de verdade. É calça em verdade. casa, sabe? Então, assim, É. ignorar isso pô, ser muito, muito ignorante mesmo, né? Então, eu acho que isso pode ser uma coisa que vai começar a ser discutida com mais força. É como eu falei, pode ser que venha? Sim, vai depender muito da visão que o novo governo vai ter, se isso vai haver esse investimento em cima disso. Eu não Pode acredito ser que sim, que. porque assim, acho que tem um ponto também, a gente até comentou, né? A gente teve algumas montadoras que saíram do Brasil, né, nesses últimos anos. Então, assim, de repente, para trazer esse investimento, e, cara, como é um mercado novo, as montadoras, cara, vão querer e tal, tem mais interesse, pode ser que, de repente, baseado em né, incentivos e tudo mais, pode ser que elas venham. E aí comece a realmente ter mais e tudo mais. Mas é que eu reitero, né? Depende muito da visão que o novo governo vai ter em cima disso. Eu sinceramente, o Renan, estava até vendo alguns números aqui que, por exemplo, a questão de energias renováveis, né? O número de domicílios usando captação de energia solar aumentou consideravelmente, mas eu não acredito que para o mercado automotivo a gente tenha grandes avanços. Eu acho que eles vão entender isso por uma ótica bem, entre aspas, aí, tradicional de visão de mercado, que assim, não, o negócio é novo, deixa ser caro mesmo e não vai ter subsídio nenhum, não vai ter nenhuma mecânica de incentivo para que a adoção seja mais acelerada, né? Até porque no meio disso tudo tem a Petrobras, né? Então, até que Sim. ponto isso não entra em algum tipo de conflito com os interesses da Petrobras? Eu acho que a gente não vai ter, assim, eu gostaria de ver essa coisa, né? Você ter de fato uma mecânica de incentivo ali para que o carro elétrico não fosse visto hoje como um modelo premium ou um modelo de luxo. Se fosse algo que começasse a ser, acho que a gente já está tendo essa movimentação, mas que até onde eu sei, sem nenhum incentivo, porque as montadoras, né, então se eu tenho hoje um carro na faixa dos 150 mil, né, que é um carro elétrico, eu tenho alguns modelos até híbridos, né, que podem estar um pouquinho abaixo disso ou um pouquinho acima, mas ainda nessa faixa, já é algo que a gente começa a ver rodando por aí, né? Não é um carro inacessível. Ele é um carro de massa, mas não é um carro inacessível, né? Porque até 2 anos atrás o que a gente tinha era modelos de 250, 300 mil reais, que a galera vai dizer, olha aqui, ó, né? Olha que maravilha o carro elétrico, só que o carro elétrico que ninguém pode ter, né? Ou que uma parcela muito pequena da população consegue ter. Talvez tenha que vir das montadoras, delas trazerem um modelo ainda mais competitivo. Não é? O que eu chamo de mais competitivo? Como o preço dos carros como um todo aumentou demais,
né? Hoje o carro de 130 a 150 mil não é necessariamente um carro de luxo, né? Infelizmente a gente está Uhum. Não, nessa o que o pessoal gosta de configuração, né, dizer, de não existe realidade. mais carro popular, não tem mais o famoso carro popular. O Acho que carro não tem mais popular, sei esse lá, está jargão. começando em 60, 70 mil, deve ser É, por aí. Então, esse carro de 150 mil, ele não está num preço absurdo, levando em consideração o comparativo com outros modelos. Ele está num preço absurdo porque todos os carros estão sim. num preço absurdo por conta do nosso cenário econômico e por aí vai. Mas eu acho que a gente vai, porque na verdade esses modelos eles começam a depreciar, né? Então o modelo que foi lançado em 2021, 2022, ele começa a circular. Talvez hoje você ainda não tenha muita essa questão da troca, né? Então quem comprou um modelo desse ainda não está colocando à venda, mas daqui a pouco você começa a ter esses modelos mais antigos e usados sendo colocados à venda, então eles vão ser vendidos, sei lá, a 100, a 90, né? E você começa a ter essa circulação maior desses modelos. E eu espero que alguém traga um modelo ainda mais competitivo, né, que o da Renault. E aí, de repente, a gente tem. Eu acho que. Não acredito que isso vá partir do governo, embora eu tenha aí todas as boas expectativas, né, em relação ao governo, mas não acredito que isso vá partir, talvez tenha que partir de um. E aí que tá, né? A gente não tem nenhum player que tenha essa visão aqui no Brasil de entrar com tudo e fazer esse movimento. Vamos colocar aí na linguagem dos empreendedores, né? Fazer essa pivotagem. Então, essa galera da Só indústria tem mais tempo no urso isso. tradicional. Pois é, essa galera do empreendedor também caiu em desgraça absoluta, né? Os É, grandes ídolos deles, ou eles lambiam as bolas antigamente do Ike Batista, aí o Ike Batista preso. Aí eles lambem é. as bolas agora do Elon Musk, aí o Elon Musk fazendo uma idiotice atrás da outra. Então, assim, se mostrando um grande cretino. Eles caíram em desgraça, aí não tá muito a fase do dinheiro rápido, assim, o dinheiro barato também acabou, né? Então eles meio que vão ter que vender muito curso agora pela internet para manter o mesmo para manter o mesmo padrão. É. Mas eu acho que é isso, né? Se a gente tivesse uma dessas empresas, possivelmente uma nova, ou até uma marca dessa chinesa, que topasse entrar com tudo aqui, fazer essa virada de chave, é que os caras não vão. Eles vão preferir vender o carro super caro para ir ganhando muito mais dinheiro com os modelos e depois, ao longo dos anos, ir tornando isso mais acessível de alguma forma, né? Porque é a visão dessa indústria tradicional, ela é toda configurada assim. Né? Quem a gente tinha esperança, ou tem ainda esperança de fazer alguma coisa diferente, que vinha fazendo algo fora um pouco desse modelinho já pré-formatado, era a própria Tesla, com Elon Musk, mas agora a gente não sabe mais, né, até a galera tá falando para o Elon Musk sair do Twitter e voltar para a Tesla, pelo amor de Deus, né? Mas a verdade é que a coisa ficou um pouco confusa, e também a gente não tem a Tesla no Brasil, então, por hora, para a gente não muda em É, absolutamente nada. Né? acho que então, acho que essa que é a questão, né? A gente está falando de uma oportunidade, né? Como você falou, é uma oportunidade. Tem um pouco de uma questão de a gente ver hoje com a questão da Petrobras. Mas assim, cara, eu acho que está muito longe de se uma montadora entrar aqui e vender carro elétrico, mas assim, muito longe ainda da Petrobras diminuir muito por causa disso. Cara, a gente está falando de uma mudança de mercado assim absurda, né? Cara, hoje a gente, se a gente for ter, talvez a gente vai pegar o número de carros. Se a gente pesquisar aqui, de repente vai ver o número de carros elétricos do Brasil cara, 1%, nem isso, talvez. Né? Então, assim, por Sim, mais que sim, venha e mas eu estava tente falando em uma. relação ao governo criar uma política de subsídio, né? Como você Sim, colocou. sim. Aí que eu tô falando, não sei, pode ser que sim, porque assim, eu tô falando, para as montadoras, principalmente as chinesas, cara, uma excelente oportunidade. Você vir para cá, o Brasil está precisando de montador e tal, tem mão de obra, não sei o quê. É uma excelente. Pode trazer as outras também, né? Algumas que saíram e tal e tudo mais. É importante. Mas assim,
vamos aguardar. Acho que, como a gente bem falou, a gente tem a partir de 1º de janeiro começa um novo governo e a gente vai começar a ver aí como é que vai ser. Acho que o governo já deixou claro que o principal ponto é pegar e investir mesmo, né, trazer novamente investimentos, né, estrangeiros e tudo mais. Então, pode ser que seja uma opção. Acho que é uma coisa que a gente realmente vai ter que aguardar um pouco para ver. Pode ser, e eu concordo 100% com você, uma oportunidade para uma marca dessa chinesa vir para cá e tomar esse mercado de assalto, né, então pode ser eles têm várias montadoras, não é só uma, e é aquilo, né, o mercado do Oriente lá é tão grande que se ficarem só na China, eles já podem ser a maior montadora do mundo, vendendo só internamente, né, Sim. mas é uma oportunidade de fato deles virem para cá. Vamos ver, quem sabe, Renan Peixoto, 2023 não será o ano dos veículos elétricos aqui no Brasil, embora eu não seja muito otimista em relação a isso. Você quer ter um veículo elétrico, você vai em qualquer loja de brinquedo aí e compra aquele carrinho a pilha. E eu nem te recomendo isso, que a pilha também está bem cara, né? Então, eu acho que Essa é aquela coisa é, dos né, pais é, e os filhos pequenos com brinquedos à pilha, né? é o mais próximo que hoje, meu amigo, você que está aí nos ouvindo nesse clima de final de ano, certamente é o mais próximo que o senhor vai chegar de um carro elétrico, o mais provável é que seja um carrinho a pilha. Renan Peixoto, Renan Peixoto. Vamos para o próximo tópico. Não, eu acho que a gente tem que falar aqui, rapidamente, o Hum. Renan Peixoto, porque esse foi um burburinho que surgiu aí nas últimas semanas. Nos últimos meses, a gente já vinha ouvindo bastante coisa sobre inteligência artificial, sobre as plataformas aí de inteligência, como eles chamam, gerativa, né? Essas plataformas que criam imagem, você dá um comando ali, elas criam imagem. Mas nos últimos 15 a 20 dias, especificamente, a gente teve o tal do Chat GPT lá, que é um chatbot, né, para conversas aleatórias na web, mas ele se mostra assustadoramente mais eficiente, né, e aí está todo mundo comentando, ou estava, né, nessas últimas semanas, falando, olha, esses novos sistemas de inteligência artificial, eles podem mudar radicalmente a maneira como a gente desempenha uma série de atividades e principalmente a maneira como a gente busca conteúdo. Alguns analistas, eu vou depois gravar um vídeo específico sobre isso, alguns analistas já falam que uma versão mais efetiva do ChatGPT, ou o próprio ChatGPT, né, porque eles já estão planejando uma versão 4.0, se eu não me engano, para o ano que vem, mas isso poderia substituir o Google. Inteligência artificial pode ser a bola da vez, Renan Peixoto, para 2023? Pode ser, pode ser. Que você falou aí é uma coisa muito, muito ousada, né? Muito forte. A própria Google, ela tem um computador quântico, né, nas suas instalações, justamente cada vez mais rápido, e é uma empresa que investe muito também em inteligência artificial, né. Eu vi que tá rolando muito, acho que até tinha uma questão, não sei se é o mesmo ponto que você está falando, mas de empresas que estavam falando, na verdade, de ilustradores, né, que estavam gerando imagens, e os ilustradores estavam ficando meio assim, tipo, pô, né, Isso, tá gerando em isso também aconteceu uns meses atrás, que a gente já tem alguns sistemas que geram essas imagens, né? E aí está toda uma discussão de, né, aquilo ali. Primeiro, né, essas imagens são geradas a partir de bases de dados que estão aí na internet. Então, acho que tem uma questão aí ligada a direitos autorais, né? Mas uhum. obviamente tem um impacto disso também na maneira como vários profissionais trabalham, né? Porque você não está falando simplesmente de um Photoshop turbinado, né? Eu acho que tem duas coisas. Se a gente olhar de uma perspectiva mais otimista, essas ferramentas elas facilitam a nossa vida como tantas outras ferramentas. Hoje a galera trata aí fotos e vídeos no celular sem nenhum conhecimento,
né? E antes era no Photoshop, e antes era uma coisa mais artesanal, então você tem essas novas Você ferramentas. mesmo Né? viu o poder dessa questão do IA quando você atualizou o teu celular. Tu viu que você segurando, ele cortava ali as questões e, tipo, era um bagulho como você... Sim, Quando você me mandou mensagem, falou, cara, é uma parada que levava um tempo no exato. Photoshop, né, pra você fazer. Hoje você faz com um clique, tipo, cara, é sensacional. Hoje mesmo eu tava vendo uma imagem, era de 1960, acho que era 60, se eu não me engano, era uma imagem de uma memória, né, de 5 megas ali, era maior com ar-condicionado. Hoje você tem 1 tera que cabe na ponta do teu dedo. Né? Então, assim, a questão da inteligência artificial é, é, é um pouco do futuro e vai gerar muita discussão ainda, né? Sim, amiguinhos, continuem baixando os aplicativos para para você botar a sua cara, pague por isso, ele está contribuindo bem mesmo para o mercado para ele continuar nesse esquema. São Mas os modelos de aprendizado, aprendizagem de máquina, sim, né? uma vez eu descobri uma coisa que eu também fiquei assim, tipo, cara, por que você acha que tem aqueles negocinhos do Google, quando você bota lá a senha, vê o que é um semáforo? Aquilo dali é para você treinar uma inteligência artificial a realmente entender que aquela imagem é aquilo. Você está treinando a inteligência artificial do Google todos os dias. Né? Aquilo dali serve para isso. Né? Não é só para você, não, para uma forma só de segurança. Não, é uma forma de você treinar a inteligência artificial para que ela entenda que aquela imagem é aquilo. Né? Então, assim, acho que a inteligência artificial ela pode ser e vai ser muito bem usada em várias outras coisas, mas essa questão de artistas e alguns outros pontos tende a crescer. Acho que isso vários analistas falam há muitos e muitos anos, que alguns empregos vão sumir à medida que a gente, por exemplo, né, aqui no Brasil não é tão difundido, a gente ainda não tem muito isso, comparado lá fora, né? Mas lá, mercados já estão com aquele questão de você entra, a parada lê, né, como a gente até falou em algum programa também, sobre esse mercado que Automação, era né? da Amazon, Automação do varejo, automação do varejo. Então, assim, a gente está vendo que sim, os analistas vêm falando isso há anos de que a inteligência artificial, à medida que a gente vai ganhando mais tecnologia, isso vai ficando mais barato, algumas tendem a sumir. Eu falo, no trabalho a gente tem hoje alguns bots. Ele entra para falar tirar algumas dúvidas mais simples. Ele não fala com uma pessoa, ele fala com um bot. Hoje, isso sim, não só lá, né? está Tem totalmente vários outros difundido, atendimentos. totalmente E vários difundido. atendimentos hoje você fala, tipo, outro dia eu estava vendo aqui um aplicativo que é o Trade Map, para você ver questões da bolsa e tudo mais. Eu fiz toda a abertura com bot. Simples, rápido, direto, tipo, peguei, como é que ele faz o seu cadastro? Bota seu número, é isso, assim, Final, só confirmei meu e-mail e assim, rápido, fácil, sem a mínima dor de cabeça. Mínima. É uma coisa que, assim, se não Assim, na crescer para ano que verdade, vem, é, é uma coisa que realmente tem aí um futuro muito, muito, muito promissor para frente, né? na verdade, assim, a gente já convive com esses sistemas de inteligência artificial no nosso dia a dia. Você está falando aí de celular, o iOS monta tuas fotos ali, faz um vídeo para você, bota uma Sim. musiquinha, né? E isso é incrível. Eu antigamente ainda pegava as fotos aqui do Arthur, fazia umas montagens, agora eu peço para ele fazer. Ele, na verdade, me sugere, olha, que tal esse vídeo? Né? Então, assim, a gente já convive com esses sistemas, é a Alexa, é a Siri, e tantos outros, né? A gente já convive com essas soluções no nosso dia a dia o tempo todo. Acho que a grande questão do ChatGPT é se as pessoas usarem aquilo ali como um buscador. Hoje as pessoas fazem pesquisas pelo Google, fazem perguntas ao Google ou a um buscador qualquer, e o quanto um sistema desse, que aí não vai botar os conteúdos ali ranqueados, mas vai olhar para os conteúdos e elaborar ele próprio uma resposta, o quanto isso pode mudar todo o modelo, inclusive o modelo de mídia. Semana passada eu estava com o nosso amigo Vitor Azevedo aqui falando justamente sobre publicidade digital, e se eu tenho um novo cara que vai ser o portal de acesso de todo mundo, a galera deixa de perguntar ao Google e passa a perguntar a esse novo sistema, o quanto isso
muda, né, o modelo de É, mídia que a gente tem hoje. essa semana se falando justamente sobre isso, que a Google e a Meta dominavam o mercado de mídias, né, De de publicidade digital, anúncios, isso aí. publicidade digital. O TikTok começou a entrar agora. Por quê? Onde está todo mundo lá, tá todo mundo indo para lá. O jovem todo está indo para lá. E agora ele já começou a pegar uma fatia dele. E a tendência é que nos próximos anos aumente, né? É mais um player ali, chinês, né? E que está entrando e vai pegar, abocanhar isso dali, né? As pessoas hoje entram ali com o TikTok, ele também está servindo como você buscar informações, vídeos curtos, sobre vários, uma gama de possibilidades. Então, assim, se a gente já está vendo isso agora, né? Então, isso quer dizer que a gente, cara, começa a ter aí essa mudança, com certeza. Certamente, Renan Peixoto, voltaremos a falar sobre inteligência artificial ao longo do próximo ano. Vamos acompanhar para ver o que sai disso tudo. Nosso último tópico, Renan Peixoto, mercado mobile, Renan Peixoto. O que acontecerá com o mercado mobile? Acaba que é o que a gente mais fala aqui no Talk to Be Stack. O que será do mercado mobile para 2023? Ai, cara, eu acho que de todas, acho que Pela esse a tua gente. cara, já vi que não vem nada, né? Porque assim, vai ser Eu mais acho que a a gente, Apple cara, o com o que a gente. iPhone 15, Samsung com o Assim, Galaxy não sei das quantas, e é isso. é isso. Eu acho que assim, não teve nada muito. É claro, como a gente falou, e eu acho que seguiu, esse, diferente de algumas frições que a gente errou, esse eu acho que se seguiu mais, né? O que a gente falou, continua se investindo muito agora, mas no sistema operacional. É, como a gente falou, o iOS lançou aí algumas funcionalidades diferentes, né? Teve agora. Isso não é uma grande novidade, você já tinha no Android há anos. É a questão de você mudar a tela, é aquela questão que a gente falou de você separar e tal, é uma coisa legal, assim. Somente hoje que a gente tem essa questão de figurinha, faz figurinhas para tudo e a rodo, é uma função até bacana, assim, nesse sentido. Mas a gente ainda não viu uma grande inovação, né? A gente teve o iPhone 14 com o Dynamic Island, né? Eu achei até legal. É, mas é aquilo, acho que é o que a gente conversou, né? Lançou, mas tipo, né? Acho que vai continuar, por enquanto, focado ainda. Sim. Cada vez mais a gente sempre. Aquilo que a gente falou também. Melhores câmeras, Melhores câmeras, bateria e assim vai. processador mais Né? potente. Eu acho que, como você falou, é a questão de sistema está evoluindo. E a inteligência artificial que a gente citou entra nisso também, Sim. porque na verdade você viu ali que nesses novos modelos tem o detector de acidentes, né? Acho que é Crash Detect, né? Inclusive salvou uma vida. Foi noticiado Uhum. aí acho que no início desse mês que um rapaz lá dos Estados Unidos que sofreu um acidente de carro, e se eu não me engano foi no meio da madrugada. Depois procurem aí, eu posso estar, não estou lembrando agora de todos os detalhes, mas que aí o iPhone dele, em conexão com o Apple Watch, ligou para o serviço de emergência, deu a localização. Então, É. realmente Aí, é aí, evolução, né, do sistema. aí a gente vai para o wearable, né? Que aí é que a gente conversou, o wearable ainda está num processo de evolução e tudo mais. Até que quando lançaram, acho que, cara, se eu não me engano, foi papo de 1 ou 2 semanas depois que lançaram o Apple Watch novo, que lançou agora com a questão de fibrilação arterial, né? Que ele consegue ler ali. E uma senhora, cara, o marido tinha comprado há pouco tempo, assim, lançou, ele comprou, deu para a esposa, assim, utilizar, ela estava se sentindo um pouco estranha, viu que, cara, a fibrilação dela estava totalmente fora da parada, e ela foi para o hospital e o cara falou, ela poderia ter morrido, né, por causa disso, e só essa leitura aí salvou a vida da mulher, assim. Isso a gente já falou até nesse programa sobre isso, assim, essa questão do wearable, como ele encontrou o seu nicho na parte de saúde, né, e acho que o wearable ainda tem um espaço aí para mais evolução. Porque de todos aí, realmente, se a gente for olhar os relógios que estão trazendo mais, não, cada vez mais questões de saúde e tudo mais, então ele ainda tem, acho que, um espaço maior para evoluir no quesito hardware, né? Pode dizer que deixa de ser você precisa de um sensor para isso, né? Então, agora, realmente, acho que os celulares, a Apple
no sentido de celular, ela está indo muito de acordo com o mercado também, né? Acho que essa questão de você hoje ter o iOS 16, que para mexer na tela inicial é uma questão de mercado, né? Então, aquele negócio, né? O time que está ganhando não se mexe muito, ainda mais com questões de acionistas. Acho que a gente falou disso, tá investindo muito, a Apple está investindo muito mais em serviços do que um hardware em si. Sempre tem aquela história que já fala-se há anos, do Apple Car e tal, que também daqui a pouco vai virar uma lenda urbana. Ninguém falou mais nada disso, né, Renan? Isso aí eu acho vi que... há pouco tempo alguma notícia também falando que, cara, teve. Sempre tem aquela. Entra, outro sai o engenheiro que eu não sei da onde, que vem, mas assim, sim. nada concreto, né? Eu acredito que acho eles estudem muito essa possibilidade, mas acho que para agora, para médio assim, prazo, curto prazo, não tem nada, né? Eu acho que assim, o próprio Tim Cook falou que antes dele sair da presidência, né, ele quer ter um lançamento ali, uma coisa, um lançamento forte na gestão dele, né? Acredito que possa ser isso, né? Agora, se realmente isso vai acontecer, quando vai acontecer, a gente não sabe, apesar que a gente sabe que mais ou menos o Tim Cook não deve estender muito mais aí o seu período como CEO. E aí também acho que até uma coisa, aí como a gente traz lá um pouco do início, é um programa bacana da gente de repente fazer para 2023, que é fazer essa análise, né? Como seria, né? A Apple tem um trauma muito grande de CEOs, assim, depois, principalmente quando teve a saída do Steve Jobs lá nos anos 90, ele voltou, e agora o Tim Cook teve uma visão de manter ali e sair um pouco mais dos hardware, eles ir um pouco mais para o serviço, né, como a gente até comentou no programa desse ano também. Agora, não consigo ver, acho que nesse quesito de mobile, eu mantenho um pouco da minha visão. Acho que a gente vai ter muito mais, só os sistemas operacionais mesmo, trazendo cada vez mais, e talvez a gente leve um tempinho aí, mas aí talvez uns, sei lá, 2, 3 anos, até a gente ver uma grande, talvez uma mudança mais perceptível em quesito de celulares. Muito bem. Renan Peixoto, comentamos aqui as principais tecnologias desse ano e o que esperar para 2023. Meu amigo, com isso encerramos a temporada 2022 do Talk to Biz Tech. Foi uma temporada intensa, meu amigo, mas estamos aí, seguimos juntos. Renan Peixoto, deixe seu recado natalino, né, de boas festas para os nossos ouvintes, Renan Peixoto. Cara, a todos aí um bom Natal, um excelente 2023. Cara, e falar do programa assim foi muito bom para mim. Você sabe muito bem, passei por algumas situações complexas esse ano, assim. E, cara, o programa sempre foi uma parada que eu faço com muito prazer, com muito gosto, né? E foi muito bom, assim, me ajudou muito também voltar, e a gente ficou no hiato aí, mas voltando, acho que espero que 2023 a gente consiga ter mais programas mensais, como a gente vinha tendo, né? Eu acho que tem bastante coisa para a gente falar cada vez mais, e espero que a gente deve se ver em breve, voltar em breve, né? A gente tem aí, lembrando sempre no início do ano, né, as feiras aí de tecnologia, CES, vem por aí. A gente sempre fala das tendências, alguns lançamentos que a gente vê ali, aquelas coisas que são lançadas e ficam por lá, ou a gente vai ver daqui a alguns anos, né? Então, a gente se vê em 2023, com certeza aí com mais programas, né, e mais debates. Muito bem. Renan Peixoto, quero lhe agradecer por mais essa participação. Muito obrigado. Estaremos juntos em 2023. E agradecer a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo pelo YouTube. Você já sabe, o Talk to Biz está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Google, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário iOS, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte anchor.fm/talk2biz
ou nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br, e sempre também no YouTube. Por fim, deixo sempre aquele último recado: se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, às suas decisões profissionais, traz informação útil, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing, inovação e sobre o mercado de tecnologia a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, meu agradecimento, meu abraço mais uma vez ao meu amigo Renan Peixoto, um bom Natal a todos e nos vemos na semana que vem. Até lá, um abraço.